Olá! Acho que agora estamos. Oi, Lu. Como é que tá isso? Tá funcionando bem? Oi, pai. Vou esperar um pouquinho as pessoas entrarem. Como é que estão? Ok, tá funcionando. Olá! Tanta gente bonita. Vou só esperar um pouquinho mais pessoas entrarem pra começar a falar. Ai, ai. Um domingo de eleições no Brasil e um domingo de chuva em Portugal. Oi, gente. Bom, já tem algumas pessoas aqui. Vamos ver agora se isso aqui funciona. Estão vendo a imagem bem? Pois é, ainda bem que temos a live para salvar o domingo. A Júlia tem razão. Ok. Gente, eu vou desativar os comentários e vocês que tiverem dúvidas podem mandar as dúvidas pela caixinha de mensagens que está embaixo, a caixinha de perguntas, que é o que tem um ponto de interrogação, ok? Deixa eu desligar os comentários, porque senão eu não consigo ver bem. Pronto. Então, queria agradecer vocês que estão aqui já. Essa live vai ficar salva no nosso perfil, no IGTV. Então, quem não conseguir assistir até o final, pode assistir depois. Ok, já somos algumas pessoas aqui. Então, eu vou começar. Primeiramente, obrigada por estarem assistindo. Eu tô falando, meu nome é Carolina, eu sou uma das cofundadoras da Mudatuga. A Luana já fez a primeira live, que era sobre qual o problema dos biorresíduos. E hoje eu queria falar para vocês, ou seja, como compostar os biorresíduos, como reciclar biorresíduos, quais são as técnicas que existem. Bom, então eu vou começar. Se tiverem perguntas, podem mandar na caixinha de perguntas, ok? Devem estar já assistindo, vendo essa imagem. Então, a primeira coisa que eu queria falar hoje é sobre a importância da prevenção de biorresíduos. Quando você fala em compostagem, a primeira pergunta que me vem à cabeça é ou seja, compostar é aquela ferramenta que você vai utilizar realmente quando não existe outra forma de lidar com seus resíduos. A melhor coisa que você pode fazer para o meio ambiente, em primeiro lugar, é prevenir. Ou seja, eu coloquei uma imagem aqui que eu gosto muito, que é essa Old Me, New Me, em que deixa bastante claro que a nossa prioridade é, primeiro, evitar o desperdício alimentar e evitar os resíduos, para depois você ter a certeza que o que você vai compostar é realmente aquilo que não teve outra maneira de ser aproveitado. Então, a próxima imagem é essa provocação que eu queria fazer primeiro, sabem? Você tem a certeza que você não pode aproveitar esse biorresíduo? Você tem a certeza que não tem outras formas de você conseguir reaproveitar aquilo ou simplesmente usar de outra maneira? E eu gosto muito dessa imagem porque ela diz que antigamente eu compostava os meus biorresíduos, mas agora eu reaproveito ao máximo. Então, antes eu compostava as minhas cascas de batata, agora eu faço casca de batata frita. E antes eu deixava as minhas ervas aromáticas chegarem até um ponto de não serem mais utilizáveis e ia compostar esses restos vegetais, mas agora eu sempre crio formas de evitar que os biorresíduos existam. Então, e depois, quando você tem a certeza
que aqueles resíduos que você tem são aqueles que não teve outra possibilidade de aproveitamento. Quais são os próximos pontos para reciclar os biorresíduos? Bom, as etapas são as seguintes. Primeiramente, você tem que fazer uma separação correta. O que é uma separação correta? É conseguir decidir quais são os biorresíduos que são reaproveitáveis e quais é que não são. Isso vai depender também de qual método de compostagem você vai utilizar. Existem alguns métodos em que você pode usar uma grande variedade de resíduos e existem métodos em que você não vai conseguir compostar, e eu vou falar mais um pouquinho daqui a pouco sobre 4 metodologias de compostagem em quais você pode ou não pode colocar um alimento ou outro, tá? E pronto, então você separou os seus biorresíduos. O próximo passo, qual é que é? É você ter uma destinação correta, ou seja, alguns pode ser que realmente não consigas aproveitar, outros pode ser que consigas compostar e outros pode ser que não. E você sempre tem que fazer um manejo correto, ou seja, quando você vai fazer a compostagem, fazer a separação na sua cozinha, pode colocar os seus resíduos sempre num baldinho bem tampado, pode colocá-lo dentro da geladeira, ou seja, de forma que aquilo não fique demasiado tempo ali em cima da sua pia e etc. Portanto, eu não sei se vocês têm perguntas ou não. Ah, não, ainda não apareceu nenhuma. Ok. E depois? Ok, então você já separou corretamente os seus biorresíduos, você já decidiu qual é o destino que você vai dar para eles. Agora a minha pergunta é, na verdade algumas pessoas fizeram a pergunta, né? Será que eu consigo compostar isso ou aquilo? Também recebemos essa semana na Mudatuba uma pergunta que é, eu queria reciclar todos os biorresíduos da minha casa, mas eu tenho um minhocário e eu não consigo. Enfim, e aí a provocação que eu queria fazer para vocês agora é, o que vocês querem reciclar? Quanto espaço vocês têm? Quanto tempo você tem por semana para fazer a reciclagem de biorresíduos? E eu acho que isso é muito importante porque diferentes metodologias de compostagem vão demandar um espaço específico, um tempo específico da sua semana ou do seu cotidiano. E eu acho que muitas pessoas, às vezes, quando começam a compostar, podem demorar um pouquinho de tempo para se acostumarem com isso, né? Então, portanto, eu acho que é uma provocação bastante interessante. Depois, eu queria falar um pouquinho, antes de falar sobre compostagem, eu queria falar também sobre uma experiência pessoal que eu tive, que foi na Jordânia, que foi com biodigestão. Como a nossa live é sobre como reciclar biorresíduos e não é necessariamente só sobre compostagem, eu queria lembrar para vocês que existem algumas outras possibilidades para destinar os biorresíduos que não são apenas a compostagem. Então, esse parênteses sobre biodigestão é para falar um pouquinho sobre a existência de uma outra possibilidade de dar fim para os seus biorresíduos, por exemplo, com alta taxa de metanização. Já me perguntaram, mas o que eu faço com o estrume, o que eu faço com a carne, enfim. Existem várias maneiras de você lidar com isso. E nesse momento agora eu só queria fazer esse parênteses sobre o que é a biodigestão. Então a biodigestão é a metanização de alguns biorresíduos. Aqui na figura embaixo vocês conseguem ver que existe já, por exemplo, alguns equipamentos industriais, como o Home Biogas, por exemplo. E esse tipo de equipamento, ele funciona para você fazer a metanização, a biodigestão de alguns tipos de resíduos que vão gerar gás metano, e esse gás metano pode ser utilizado na sua casa. Então, você evita que esse biorresíduo chegue em aterro e, enfim, liberte metano no aterro, e você já dá um destino adequado a ele ainda na sua casa. Eu tô vendo aqui que tem 2 perguntas. Posso compostar? Ok, eu já vou respondendo as perguntas. Pois, a Júlia disse que ela guarda o biorresíduo na geladeira e só composta uma vez por semana. É isso, sabe? Às vezes a gente tem uma rotina bastante complicada. E é por isso que eu digo, sabe? Às vezes mais vale a pena
você pensar bastante sobre qual método é mais adequado para você, antes de você decidir o que você vai fazer com os seus resíduos, que era aquilo que eu estava falando um bocadinho sobre tempo, sobre qual é a sua alimentação, se você come vegetal só, se você é uma pessoa vegetariana, se você é vegan, se você produz resíduos com carne na sua casa. Bom, deixa eu fechar essa pergunta. Ok. Ok, então voltando aqui. Eu estava dizendo que eu tive essa experiência bastante interessante que eu queria rapidamente falar sobre ela, sobre a montagem de um biodigestor. E aqui vocês conseguem ver a foto. Deixa eu apagar as perguntas. Pronto, consegui. E nessa imagem que eu coloquei aqui, isso é uma fazenda no meio do nada, na Jordânia, no Vale do Jordão. E nessa foto, que foi minha amiga Lídia que tirou, a gente estava montando um biodigestor do it yourself, ou seja, era uma coisa a baixo custo. Nós montamos o biodigestor com auxílio de um professor dos Estados Unidos que estava lá, e enfim, foi muito interessante. E eu lembro que naquela época eu perguntei pro dono da fazenda, mas por que a gente está montando um biodigestor se a gente já faz compostagem aqui na fazenda? Eu fiquei lá alguns meses como voluntária e eu lembro que a gente tinha um problema com os tipos de resíduos. A gente não conseguia compostar todos os resíduos que eram produzidos, porque também na fazenda tinha bastante estrume. E além disso, era um lugar bastante isolado, e por ser isolado nós tínhamos dificuldade de conseguir acesso a botijas de gás para a cozinha. Então eu queria realmente mencionar isso para vocês, porque eu achei que foi naquela altura, isso foi em 2017, no comecinho de 2017, foi muito interessante eu ver que mesmo que a gente fizesse compostagem, ainda existia um certo desperdício de resíduos que poderiam ser valorizáveis, e a gente uniu o útil ao agradável e montou esse biodigestor para poder também levar um pouquinho do gás que era produzido ali para a cozinha da fazenda. E isso foi uma experiência muito bacana que eu queria compartilhar com vocês. Ok, então, fazendo esse parênteses da biodigestão, eu queria começar então a falar sobre compostagem, que é um dos temas mais abordados pela Mudatuga, né? Na live de hoje, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma pincelada, vai ser uma live bastante curtinha, porque nós vamos fazer lives específicas sobre cada método de compostagem. Então, a gente separou para vocês 4 métodos, que são a compostagem termofílica, a vermicompostagem, a compostagem bokashi e a takakura, que pelo menos no Brasil também é bastante conhecida como compostagem acelerada, tá bom? E aí, eu não quero entrar muito em detalhes sobre todos os métodos, então podem mandar perguntas aqui na caixinha, mas eu queria lembrar vocês que nós vamos fazer uma live para cada um desses métodos. E a de vermicompostagem já é daqui a 2 semanas, ainda em novembro. Ok, então temos aqui, quando se trata de compostagem, é como se tivesse essa plaquinha aqui embaixo, que é para qual caminho eu vou, né? E uma das coisas que a gente queria fazer hoje é ajudar nesse despiste, ou seja, será que eu faço uma compostagem termofílica? Será que eu faço uma vermicompostagem? Eu escolho o bokashi? Enfim, e aí eu queria falar um pouquinho sobre, assim, uma pincelada dos fatores que podem ajudar você a decidir. Não é uma decisão preto no branco, ou seja, cada pessoa vai se acostumar ou vai se adaptar melhor com uma metodologia de compostagem, ok? Mas pronto, eu queria então passar para falar um pouquinho sobre a compostagem termofílica. A compostagem termofílica é um método muito interessante. A gente tem visto aqui na Europa ela sendo bastante utilizada para, por exemplo, compostagem comunitária. Tem aquele projeto em Bruxelas, por exemplo, que eles instalaram 194 compostores comunitários termofílicos pela cidade. E eu acho isso fantástico. Em Portugal também já tem alguns lugares que fazem, especialmente como projeto piloto, né? E a compostagem termofílica, ela é a mais conhecida, porque ela é aquela básica, sabe? Então, você pode fazer ela em pilhas ou você pode construir compostores em cubo.
O compostor em cubo é esse que está na imagem aqui embaixo, para vocês darem uma olhadinha. Uma das questões em relação à compostagem termofílica é que ela compensa mais quando você tem um grande espaço exterior. Por exemplo, quando você tem um quintal, quando você tem um jardim, quando você tem também bastante resíduo de poda, folha seca, grama, para dar assim a estrutura para sua compostagem termofílica. Na Mudatuga, aqui em Portugal, é o nosso Zé, que está fazendo a compostagem termofílica na casa dele. E a gente também está planejando alguns projetos pilotos que vão usar a compostagem termofílica. Ela é bastante interessante. Ela é um pouquinho mais lenta que alguns outros métodos, ok? E também ela tem uma questão que é, você pode usar a compostagem termofílica para compostar restos de origem animal também, mas eu coloquei aqui nos pontinhos que o melhor é você priorizar os restos de origem vegetal. Porque, bom, a questão é assim, quando você tem a compostagem termofílica, a atenção que você tem que ter também é, por exemplo, em relação às pragas que podem aparecer, em relação a qual que é o equilíbrio entre os restos que você está colocando. Aliás, todos os métodos de compostagem, você sempre tem que ter muita atenção ao equilíbrio de carbono e nitrogênio, ok? Então, por exemplo, eu sei que um dos desafios da compostagem termofílica, até quando feita em compostores comunitários grandes, é onde que as pessoas vão buscar depois a matéria orgânica seca, para dar esse equilíbrio de carbono e nitrogênio. Então é bastante comum as pessoas terem esse probleminha. E eu acho que, apesar de ser um método bastante simples, vocês têm que se perguntar se vocês realmente têm espaço para isso, se vocês têm a paciência de esperar o tempo que ela pode demorar e etc. Depois, eu queria falar um pouquinho sobre a vermicompostagem. E a vermicompostagem, ela me é muito querida, porque, bom, em primeiro lugar, eu acho que todo mundo gosta de fazer a compostagem com as minhocas, né? É muito divertido você poder mexer nas suas minhocas e cuidar delas, etc. Mas ela exige também um pouco mais de cuidado, ou bastante mais cuidado, que a compostagem termofílica, porque você está lidando com organismos vivos. E como um organismo vivo, as minhocas, enfim, elas necessitam de certas condições para o bem-estar delas, certo? Geralmente a vermicompostagem é mais feita no interior, dentro da casa, dentro do apartamento. Ela pode ser feita no exterior também, mas é isso, vocês têm que ter muito cuidado com o bem-estar das suas minhocas, porque elas podem realmente morrer e a sua compostagem, enfim, você pode acabar tendo alguns problemas com a sua compostagem. A vermicompostagem, ela também é muito famosa porque existem muitos minhocários que são adaptados para os apartamentos, que eles são pequeninos, eles são feitos em andares. No nosso perfil da Mudatuga, nós já postamos algumas imagens sobre os prédios de minhocas, que a gente chama, e ela também tem outras peculiaridades. Então, por exemplo, a vermicompostagem ela é mais restrita a restos de origem vegetal. Então, por exemplo, cascas de frutas, restos de verduras. Normalmente você evita colocar cítricos e ervas aromáticas, porque a questão é novamente sobre o bem-estar das minhocas, ou seja, alguns tipos de resíduos, eles podem causar, podem afastar as minhocas, vamos assim dizer. Mas, por exemplo, na vermicompostagem você pode colocar à vontade cascas de ovos bem lavadas, trituradas, pode colocar papel cartão. E ela tem uma outra vantagem que é a rapidez com que você consegue obter um composto. Então, a partir do momento também que a sua composteira ou o seu vermicompostor já tem uma certa dinâmica, que ele já tá, que as minhocas já estão ambientadas e etc., você começa a obter o seu composto mais rapidamente do que na compostagem termofílica, né? Então essa é uma outra vantagem. Agora, em relação à manutenção, a vermicompostagem é daquelas que você tem que prestar muita atenção em relação à umidade, ou seja,
você tem que prestar atenção se o seu equilíbrio carbono-nitrogênio tá bom, tá eficaz, porque se ela ficar muito úmida, ela pode começar a ficar mal cheirosa, ela pode começar a atrair vetores, e não é isso que a gente quer. Ou seja, uma vermicompostagem muito bem feita, ela não tem odor nenhum, ela é limpa, ela pode estar na sua cozinha. E eu acho que esse é um dos preconceitos que muitas pessoas ainda têm, sabe? Algumas pessoas ficam, mas você tem umas caixas cheias de minhoca dentro da sua cozinha, ou dentro da sua casa, na sua sala. E eu acho que nós precisamos lutar um pouquinho contra esse preconceito, sabe? Porque para algumas pessoas pode parecer estranho ter minhocas em casa, mas elas são as suas maiores aliadas na compostagem doméstica, ok? Também acontece que algumas pessoas podem, por exemplo, ter pânico de minhocas ou podem não gostar realmente do animal. Nesse caso, existem outras alternativas, então não se preocupem. Daqui a 2 semanas, no dia 29 de novembro, a Luana volta aqui para nossa Muda Live e ela vai aprofundar mais sobre a vermicompostagem. Então, como eu disse, eu quero fazer só um apanhado das diferentes possibilidades que vocês têm, ok? Então, passando para a próxima metodologia, temos também a compostagem bokashi. E a compostagem bokashi, como está nessa imagem, ela ocupa muito pouco espaço. Ela é feita com alguns baldinhos e um fermento bokashi, que é um preparado de micro-organismos. Você pode comprar o kit da bokashi, ou seja, existem várias empresas que vendem já o fermento pronto, que vendem os baldinhos, mas ela também tem a possibilidade de ser feita numa versão assim a baixo custo. Inclusive, eu também não falei, mas o vermicompostor você pode comprar ou você pode fazer o seu próprio. E eu acho que sempre tem essa vantagem das pessoas acharem, mas eu vou ter que comprar um equipamento, depois ele é muito caro, eu não tenho dinheiro. Sim, mas todos eles também podem ser, de certa forma, feitos ou montados em casa, de forma artesanal, vamos assim dizer. E depois, enfim, comentem lá embaixo depois se vocês quiserem que a gente faça tutoriais de como montar o seu vermicompostor, o seu compostor bokashi, ok? Bom, então, outras vantagens da bokashi é que além de ocupar pouco espaço, ela aceita uma variedade de resíduos muito grande. Qual que é a principal diferença entre, por exemplo, o bokashi e o minhocário? O bokashi, ele aceita muito resíduo cozinhado, por exemplo. Ele aceita resíduos de carne. E isso é uma coisa que o minhocário não aceita, ok? E como é que ele é feito? Então, a bokashi, ela é feita em 2 etapas. A primeira etapa dela é anaeróbia, isso quer dizer que ela é feita sem oxigênio. E quando vocês virem, por exemplo, os nossos vídeos sobre bokashi, que vão ser, se não me engano, só em janeiro, vocês vão ver que você tem o baldinho, e aqui na imagem eu acho que vocês conseguem ver aqui para a direita, que tem como se fosse uma pazinha, assim, uma coisinha para você apertar os resíduos muito bem. Porque essa primeira etapa, que é feita nesse primeiro baldinho com fermento, primeiro você vai apertar bastante para tirar o oxigênio, e depois, quando você já atinge o fim dessa primeira etapa, é quando você vai fazer a segunda etapa, que é com o oxigênio, que depois é feita incorporada à terra. Mas a Luana depois vai fazer uma live sobre isso também e vai aprofundar mais, ok? Bom, mais um método que eu queria falar hoje, assim, por cima, pincelando, é sobre a Takakura. A Takakura, ela ainda, assim, na minha opinião, eu sinto que as pessoas não conhecem tanto, por exemplo, como o minhocário, né? Honestamente, tivemos a falar sobre isso entre nós da Mudatuga, e também é um tipo de compostagem que não é, assim, muito simples para quem é iniciante, sabe? Que às vezes até é bom uma pessoa que já tem mais prática fazer esse método. E uma outra vantagem dela, aliás, uma outra desvantagem dela é a necessidade de você fazer o seu fermento. Mas assim, não é difícil fazer o seu fermento. É bastante simples, tem uma cartilha que já foi traduzida até para o Brasil, para português, que é da Priscila.
Nós vamos fazer daqui a um mês, nós vamos fazer uma live só sobre a Takakura com a Priscila. Eu vou falar um pouquinho sobre como é que a minha composteira Takakura tá indo. E ela, que já é uma pessoa assim, muito expert em Takakura, vai trazer várias dicas para vocês que querem começar a fazer a compostagem Takakura em casa. Bom, por que ela é conhecida como compostagem acelerada? Porque ela realmente demora mais ou menos 30 dias para você ter o seu composto. Claro que isso vai depender, de algumas outras condicionantes do ambiente, etc., e dos resíduos que você coloca. Mas geralmente, em 30 dias você já consegue ter o seu composto pronto. E ela também aceita muita variedade de resíduos. Então, isso é uma coisa até engraçada, que você até pode colocar coisas com óleo, você pode colocar carne. E eu gosto muito desse método, eu tô, pra ser sincera, no processo também de me acostumar com ele. Tá sendo muito divertido, mas pode até ser que seja um pouquinho difícil para quem não está acostumado a fazer compostagem. Outra vantagem da Takakura, que eu esqueci de falar no começo, é que ela ocupa também pouco espaço. Aliás, eu acho que tirando a compostagem termofílica, que é bacana você fazer em jardim, todas essas são adequadas para um apartamento. E eu vejo muita gente falando que não vai fazer compostagem porque vive em apartamento. Então, fica aqui a dica para vocês. Bom, então, ok. Nós vimos aqui 4 métodos diferentes de compostagem, assim, por cima, porque eu quero mostrar para vocês que não existe só uma saída, ou seja, não existe apenas uma forma de fazer compostagem, sabe? Eu acho que você tem que considerar muito qual que é o seu estilo de vida e a qual você se adapta mais. Agora, quais são as outras possibilidades para quem realmente não consegue ter um compostor? Eu acho que não podemos deixar de falar que, por exemplo, se a pessoa tem uma horta, algumas coisas podem ser incorporadas diretamente ao solo, até pode ser interessante, mas isso vocês têm que avaliar se no seu caso compensa ou não. Mas eu queria aqui lembrar vocês que você não conseguir fazer a compostagem na sua casa não é necessariamente o fim do mundo, no sentido que você pode ter pessoas perto de você que tenham compostores. Você pode ter pessoas, por exemplo, que vão te ajudar a começar a compostar. E aí eu queria lembrar vocês que a gente criou já o nosso protótipo da rede Mudatuga, que é basicamente um mapa colaborativo. Você se inscreve no nosso site, você preenche o formulário e a partir do momento que você integra a rede, você pode encontrar pessoas que estejam compostando perto de você, tanto para deixar os seus resíduos os seus biorresíduos com essas pessoas para fazerem a compostagem, quanto para conseguir um apoio. Porque muitas vezes as pessoas também têm dificuldades e acabam desistindo porque não tem uma rede de apoio. E uma das coisas que a Mudatuga queria construir aqui em Portugal é essa colaboração, essa rede, esse sentimento de comunidade, sabe? Porque a gente acredita que isso é uma coisa que é muito, muito benéfica para quem... Tô recebendo umas perguntas aqui, peço desculpa. Já tem gente querendo se inscrever na nossa rede. Pois depois eu posso falar mais um bocadinho sobre a rede, se vocês quiserem. Mas a rede Mudatuga, ela já tá funcionando. Se você tá em Portugal e tem questões sobre compostagem, a gente tá aqui para te ajudar. A gente tem um e-mail, a gente tem as redes sociais também. Então, sem estresse, a gente ajuda. Outras questões que eu queria comentar ainda, antes de terminar, porque eu não queria realmente fazer uma live longa. A gente previu, assim, 30 minutinhos de conversa para fazer esse apanhado. Eu queria fazer, enfim, menção a outros 2 pontos. O primeiro ponto não se esqueçam, e eu até queria ter falado isso no começo, não se esqueçam que a única pessoa, assim, realmente responsável pelos seus resíduos é você. No sentido que, pra gente resolver a questão dos biorresíduos, tem que ter uma colaboração muito, assim, com muito comprometimento entre o indivíduo e as políticas públicas. Ou seja, você pode, por exemplo, compostar o seu próprio resíduo. Mas vamos supor que você mora num lugar
em que o governo já faz a recolha seletiva de biorresíduos e eles já fazem um tratamento adequado, esse lixo não vai para o aterro. De qualquer forma, se você não faz uma boa separação na fonte, não tem uma solução, sabem? Eu acho que isso é uma das coisas que eu queria que vocês levassem dessa live, que é vocês têm uma responsabilidade, nós temos como cidadãos, né, uma responsabilidade em separar corretamente os nossos biorresíduos. E se vocês têm a oportunidade de darem um bom destino na própria casa de vocês, melhor. Se vocês não podem, vocês têm pessoas ao seu redor que talvez possam. Porque a questão é, o máximo de lixo que a gente pode desviar dos aterros, melhor. Assim, a gente tem esse... Na Mudatuga, a gente falou que a nossa missão é compostar até a última azeitona. E realmente é isso, nós não queremos que fique nada por compostar, nada por valorizar. Porque tudo isso, além de causar grande poluição ambiental, como a Lu já falou na live passada, simplesmente você está jogando uma coisa que pra gente, o biorresíduo é como ouro, vocês literalmente jogam isso fora, certo? E eu queria lembrar também que a compostagem e a jardinagem, elas podem vir a ser o hobby de vocês, sabe? Porque já foi estudado que algumas técnicas como mexer em horta, mexer com a natureza, estar em contato com a natureza, tem inúmeros benefícios para a saúde mental. E eu queria colocar essa provocação. Às vezes nós achamos que não vamos conseguir fazer a compostagem, nós achamos que é muito complicado e etc. Mas às vezes a gente nem imagina o prazer que dá ver a quantidade de lixo que sai da sua casa em sacos plásticos diariamente, semanalmente, ver isso sumir, ver isso diminuir e cuidar do seu compostor. Ou seja, eu acho que a gente acaba criando uma relação super saudável, super boa com aquilo que a gente produz. E eu acho que a gente cria uma consciência também muito maior do nosso impacto individual e da nossa responsabilidade individual perante o mundo. Deixa eu só ver aqui uma pergunta que surgiu. Queria entender um pouco... Ok, já vou ver essa pergunta. Deixa eu só falar. Então, e por fim, eu queria dizer também que assim, não existe uma desculpa para não fazer a separação correta dos resíduos. O que isso quer dizer? Faz a separação correta e depois tenta encontrar uma solução para o que você vai fazer com ele. Se você não consegue fazer na sua casa, sempre vai ter alguém que possa fazer com você, possa te ajudar. Você pode... Existem várias plataformas, além da Rede Mudatuga, né? Para quem não tá aqui em Portugal, por exemplo. Eu sei que no Brasil também existe, se tiver gente aí do Brasil assistindo. Para onde você pode destinar o seu resíduo. Deixa eu aqui pegar uma perguntinha que surgiu. Vamos passar para a parte das questões, então. Por exemplo, aqui a Lua de Lua perguntou: queria entender um pouco melhor o produto final de cada método. Bom, eu acho que aqui eu queria destacar em relação a essa pergunta que na vermicompostagem, obviamente, o produto final vai ser o humus de minhoca, né? Quem viu os nossos stories nessa semana sobre o vermicompostor que eu tenho cá em casa, viu? Você literalmente consegue ver o humus de minhoca surgindo na sua composteira. E deixa eu ver aqui qual que é a outra pergunta que tinha. Posso compostar algo que foi temperado? Bom, depende, né? Essa é a questão. Qual é o tempero e qual é o método que você está utilizando. Por exemplo, aqui, agora com a Takakura, eu sinto que as minhas possibilidades aumentaram imenso, porque agora na minha Takakura eu posso fazer a compostagem de alimentos que foram cozidos, temperados, etc. E que até tem óleo, né, na preparação, que era uma coisa que só tendo o minhocário em casa eu não estava conseguindo resolver. Ou seja, eu ainda sentia que eu precisava dar mais um passo em relação à compostagem dos meus resíduos. Então, fica aí para a Júlia, a nossa engenheira de alimentos, que existem sim métodos em que você pode compostar alguma coisa que foi temperada. Deixa eu ligar aqui os comentários para ver se alguém quer falar alguma coisa
mas não mandou na caixinha de perguntas. Mandem mais perguntas, galera. Essa live vai ficar gravada, vai ficar salva, mas aproveitem agora. Nós estamos aqui. Depois, se vocês tiverem outras questões, vocês sempre podem mandar e-mail, podem mandar inbox, podem falar com a gente até por sinal de fumaça que a gente responde. Tô aqui com os comentários ligados para ver se surge alguma pergunta, alguma outra coisa que vocês queiram saber. Ok. Bom, também a gente já passou aqui dos 30 minutos que eu tinha me proposto a falar, porque eu queria fazer uma coisa curta que não fosse muito maçante para vocês. Deixa eu desligar os comentários, então. Bom, então eu queria agradecer pela participação de vocês, de quem tá aí assistindo. E lembrar, então, dia 29 de novembro, nós vamos ter uma live às 5 da tarde só para falar de vermicompostagem. Então, a Luana volta aqui, ela vai falar tudo sobre as minhocas, sobre os minhocários, enfim, eu acho que vai ser um bom momento para vocês aprofundarem um pouco mais sobre os métodos, ok? Eu acho que para cada um deles a gente tem tanta coisa para falar que seria basicamente impossível a gente falar sobre todos os métodos em uma live só. E é por isso que a gente queria fazer esse apanhadinho geral para vocês antes. Sigam a Muda Tuga, sigam o nosso Instagram, sigam a nossa página do Facebook. Se vocês ainda não viram o nosso novo site, entrem no site, se inscrevam, preencham um formulário e fiquem atentos, porque vai ter muita novidade por aí. Nós estamos só começando, estamos no segundo mês da Muda Tuga e já estamos bombando em Portugal. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu queria agradecer quem assistiu, quem mandou algumas perguntinhas. E até a próxima. Muda tu também.